Meu nome é Silas e já rodei as estradas desse país por mais de 30 anos. Vi de tudo. Assalto no meio do nada, bicho atravessando a pista, acidente feio, gente desesperada. Mas tem uma noite que ficou marcada na minha cabeça, como uma cicatriz que não quer sarar. A noite em que encontrei a loira do banheiro. Mas não pense que ela só fica presa em escola. Não. Descobri que a maldição dela anda por aí, e num lugar que eu nunca imaginei. Numa serra gelada, cheia de curvas fechadas, no meio do interior de Santa Catarina. Era uma dessas noites em que a neblina parece que vai engolir tudo. O relógio marcava 2 da manhã, e a estrada, aquela que serpenteava por entre as montanhas, estava vazia. O único som era o ronco do motor do meu caminhão e o som do limpador do para-brisa cortando a chuva fina que caía. Eu dirigia devagar, atento, porque aquela estrada era traiçoeira. Numa curva fechada, meus faróis iluminaram algo que me fez o coração apertar. Uma figura feminina, magra, de cabelos loiros encharcados, pele tão branca que quase brilhava na escuridão, vestindo uma camisola branca, suja e molhada. Ela estava na beira da pista, encolhida, como se tivesse acabado de sair de um pesadelo. E quando levantou o braço, pedi carona. Por instinto, eu deveria seguir em frente e não me envolver, mas algo no olhar dela me congelou. Desci do caminhão com cuidado. A neblina parecia se fechar ao meu redor, abafando até os sons. Quando me aproximei, o cheiro que veio dela era estranho. Uma mistura de perfume antigo, mofo e um aroma que parecia vir direto de um túmulo. Eu tentei manter a calma. "Está tudo bem?" perguntei. Ela virou o rosto lentamente. Os olhos dela não tinham brilho. Pareciam poços escuros que sugavam toda a luz ao redor. E mesmo assim, ela sorriu. Um sorriso tão gelado que me fez tremer por dentro. "Posso entrar?" ela perguntou. Era um convite que eu queria recusar, mas o medo e a estranha pena que senti me fizeram acenar com a cabeça. Ela entrou no caminhão. Sentou silenciosa e o ambiente mudou. O ar ficou frio, pesado. O rádio chiou de repente, como se alguém estivesse tentando falar com a gente. Naquele instante, olhei para o espelho retrovisor e vi o que ninguém deveria ver. Ela não tinha reflexo. O banco onde ela estava parecia molhado, mas seus pés estavam secos. Um arrepio percorreu minha espinha. "Você está bem?" perguntei, tentando esconder o medo na voz. Ela virou a cabeça, devagar, com um estalo sinistro no pescoço. "Você lembra da escola?" sussurrou, a voz rouca como um vento cortante. Do que você está falando?" "Da pia quebrada, do espelho manchado. Você riu de mim. Lembra?" Eu travei. Tentei negar, mas uma parte de mim congelou de medo. "Eu não. Acho que você está me confundindo." "Então," ela gritou. O rosto dela se distorceu numa máscara de ódio e dor. Os olhos ficaram negros, profundos, vazios. A pele começou a se desfazer diante dos meus olhos, apodrecendo, soltando um cheiro podre que invadiu a cabine. O volante começou a se mover sozinho. O caminhão tremeu como se tivesse vida própria. Eu não sabia o que fazer, só desviar e tentar controlar a fera que aquele caminhão tinha virado. Fiz uma curva brusca, derrapei na beira da pista e bati. Quando abri os olhos, ela tinha sumido. No banco, só estava um espelho velho, rachado, refletindo o nada. Chamei ajuda pelo rádio. Quando o colega chegou, me encontrou pálido, tremendo, sem conseguir falar. Ele me olhou e disse: "Cara, você viu a loira da curva. Dizem que já são 3 acidentes nessa serra por causa dela. E hoje, toda vez que passo por ali, baixo o espelho retrovisor. Não para ver quem vem atrás, mas para não ver quem não deveria estar ali." Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Não era só o susto ou o acidente. Era como se uma sombra tivesse grudado na minha pele, invisível, mas presente. Nas semanas seguintes, eu não conseguia tirar a loira da cabeça. A imagem daqueles olhos negros, o cheiro podre, o sorriso frio. Tudo me perseguiu como um pesadelo que não acaba quando acordo. Mas o pior ainda estava por vir. A estrada onde tudo aconteceu continuava a me chamar, como se quisesse me puxar de volta. Uma noite, eu estava no posto, esperando a troca da carga, quando um velho caminhoneiro se aproximou. "Silas, né?" disse ele, com uma voz rouca. "Isso",
Respondi, desconfiado. Vi seu caminhão na serra esses dias. Difícil não notar um acidente daquele. Ele deu uma pausa, olhou ao redor e baixou a voz. Já ouviu falar da lenda da loira da serra? Não é só uma história de escola. Ela é velha, muito velha. Conta que ela morreu num acidente nessa mesma estrada, numa noite de neblina, há quase 50 anos. E por isso ela aparece? Perguntei, tentando parecer cético, mas o arrepio na minha nuca denunciava o contrário. Ela não quer só assustar. Não. Dizem que ela caça os vivos. Quem cruza com ela fica marcado, como se uma parte da maldição fosse passada para você. Marcado como? Ele me olhou sério. Você vai perceber. Primeiro, você vai sentir frio, mesmo com o sol na cara. Depois, vai ouvir sussurros, vozes que ninguém mais escuta. E, no fim, vai perder pedaço de si mesmo. Memórias, sonhos, até a vontade de viver. Aquilo tudo parecia absurdo. Mas quando olhei para o meu pulso, percebi uma pequena mancha pálida, como uma queimadura que não cicatrizava. Naquela noite, decidi não dormir. Fiquei sentado no caminhão, com a janela aberta, tentando afastar os pensamentos. Mas a neblina começou a entrar devagar, como uma mão fria passando pela minha pele. E ouvi um sussurro, quase inaudível. Era um chamado. Meu nome. Silas. Eu fechei os olhos, mas o som continuou. Era como se a própria serra estivesse falando comigo, me chamando para voltar. A madrugada foi longa. Eu não sabia se aquela voz era real ou apenas a minha mente me pregando peça. Mas uma coisa eu sabia, a loira não tinha ido embora. E eu já estava preso nessa história. Os dias que vieram depois daquela noite foram os mais pesados que já vivi. A marca no meu pulso parecia pulsar como um lembrete constante do que aconteceu. Eu sentia os olhos da loira em mim, mesmo quando estava no meio da cidade, rodeado de gente. Tudo ficou estranho. Às vezes, no meio da noite, eu acordava suando frio, sentindo um hálito gelado no meu pescoço. O rádio do caminhão começou a chiar com vozes que ninguém mais ouvia. Era a mesma voz que ouvi naquela curva, sussurrando meu nome. Silas. Silas. Meus amigos começaram a notar. Você tá estranho. Cara, disse o João, meu parceiro de estrada. Tá parecendo que viu um fantasma. Eu ri, mas não consegui mentir. Até a minha mãe ligou preocupada. Você parece cansado demais, Silas. Tá se alimentando direito? Tá dormindo? Eu não sabia o que responder, porque eu sentia que algo estava se arrancando de mim. Meus sonhos foram invadidos por imagens da loira. Ela não era só uma mulher pálida e molhada. Era uma criatura presa entre mundos, cheia de dor e raiva. Em um sonho, ela me mostrou a serra sob a neblina, e eu estava lá, mas não como eu. Eu era parte dela, afogado em silêncio e solidão. Eu acordei gritando. Na noite seguinte, eu decidi enfrentar. Voltei à serra, sozinho, caminhando devagar. A neblina estava mais densa que nunca. O silêncio era cortado só pelo som dos meus passos e do vento. Quando cheguei na curva onde a vi pela primeira vez, a sensação de frio me tomou de novo. E então, a loira apareceu. Desta vez, não estava na beira da estrada. Ela estava no meio do caminho, imóvel, olhando para mim. Seus olhos negros brilhavam na névoa, vazios e profundos. Não havia medo, só uma tristeza que me esmagava. Ela estendeu a mão, como se quisesse que eu fosse com ela. Eu senti meu corpo congelar. O vento aumentou, trazendo o som de uma canção antiga, uma melodia triste que eu não conseguia entender, mas que doía no peito. Era como se a serra estivesse chorando junto com ela. Eu recuei, sentindo o chão tremendo sob meus pés. Quando olhei para trás, a neblina tinha sumido, mas dentro de mim, a presença da loira só crescia. Eu sabia que aquela história não acabaria ali. Ela estava me esperando. Depois daquela noite na serra, nada voltou a ser igual. Eu estava diferente, cansado, meio perdido e com uma sensação constante de que algo estava me observando. As pessoas que eu encontrava na estrada notavam meu olhar distante, a mão sempre pronta para tocar o amuleto que comecei a carregar no pescoço. Era uma pequena cruz, velha, que peguei da caixa de ferramentas do caminhão. Eu não sabia se ela me protegia, mas parecia me dar alguma segurança.
Certa noite, recebi uma ligação no meio da madrugada. Era o João. Silas, você tá onde? Eu tô na beira da serra, perto da curva onde você viu a mulher. Eu tô indo. Quando cheguei, ele estava lá, com a lanterna tremendo na mão. Tive que vir ver por mim mesmo. A neblina era pesada. Parecia um muro branco que engolia tudo. De repente, ela apareceu. A loira do banheiro, ali na estrada. Mas diferente daquela vez. Ela parecia menos assustada, quase cansada. Sem dizer uma palavra, ela estendeu a mão na direção do João. Ele recuou, assustado, mas eu senti uma estranha conexão. Ela quer ajuda, murmurei. Foi aí que ouvi um sussurro, tão baixo que quase não consegui entender. Liberta-me. O vento uivou e a neblina girou ao nosso redor. Eu e João nos entreolhamos. Sabíamos que não podíamos fugir dessa vez. Peguei o amuleto com força e falei: "O que você quer de mim?" Ela sorriu, aquele sorriso gelado e triste. Apenas justiça. A serra parecia segurar a respiração. Era o momento. Eu sabia que precisava encarar a verdade, sem medo. João e eu nos preparamos para o que viesse. A loira do banheiro não era só um fantasma. Era um grito preso no tempo. E estávamos ali para escutá-la. A névoa apertava, como se o mundo tivesse encolhido só para aquele momento. A loira do banheiro ficou imóvel, olhando fixamente para mim, seus olhos negros brilhando na penumbra. Eu sentia o peso de algo que precisava ser dito, uma história esquecida, um segredo enterrado no tempo. Respirei fundo e perguntei: "O que aconteceu com você?" Sua voz saiu como um sussurro cortante. "Eu não morri por acidente. Fui vítima da maldade daqueles que deveriam me proteger." Lentamente, as imagens começaram a surgir na minha mente. Uma escola antiga, risos distantes, um espelho quebrado, a humilhação que ninguém viu. Eu fui trancada naquele banheiro por alguém que queria me calar para sempre. A raiva e a tristeza dela me atingiam como uma tempestade. Eu compreendi que não era um espírito vingativo, mas uma alma que buscava justiça, que queria ser lembrada para que outros não sofressem o mesmo destino. "O que posso fazer para te ajudar?" Perguntei. Ela estendeu a mão, tocando meu peito. "Conte a verdade. Quebrem o silêncio." O vento uivou mais forte e a neblina começou a se dissipar. A figura dela se tornou mais suave, quase humana, antes de desaparecer completamente. João e eu ficamos em silêncio, sentindo o peso daquele encontro. No dia seguinte, levei o relato para a escola, para que a história fosse conhecida. Desde então, dizem que a loira do banheiro não aparece mais naquela serra. Mas eu sei que, enquanto a verdade não for ouvida, o grito dela continuará ecoando no vento frio da noite. Meu nome é Deraldo. Tenho 53 anos, 28 só de estrada. Já dirigi por cada canto desse país, já encarei serra com neblina, pneu estourado no meio do sertão, assalto na Fernão Dias. Mas nada, absolutamente nada, me marcou tanto quanto aquela noite na BR-319. Era março, auge da estação das chuvas na Amazônia. Eu estava levando uma carga de ração para um sítio isolado perto do Rio Madeira. Peguei a estrada no fim da tarde, já sabendo que o trecho era complicado. Lama, buracos, ponte improvisada, floresta fechada dos dois lados. Mas o que eu não sabia era que aquela estrada parecia estar viva naquela noite. A escuridão na BR-319 não é como nas outras estradas. Ali, a mata não deixa o luar passar. Tudo vira uma massa preta ao redor, como se você estivesse dirigindo dentro da garganta de um bicho gigante. A chuva tinha dado uma trégua, mas o barro ainda fazia o caminhão deslizar. Eu dirigia com atenção, os olhos tentando cortar a neblina, quando percebi algo estranho. O som do motor parecia abafado, como se o ar estivesse pesado demais. Meus ouvidos começaram a zunir, e foi aí que ouvi a flauta. Primeiro, um som tímido, notas suaves, arrastadas, como uma melodia antiga que tentava se lembrar de si mesma. Achei que era coisa da minha cabeça, mas ela foi ficando mais clara, mais próxima. Aumentei o volume do rádio, tentando abafar aquilo, mas o rádio só chiava. E então ouvi, na beira da estrada, parado feito uma sombra esquecida, um homem alto, magro, pele acinzentada, os cabelos trançados, um cocar velho encostando nos ombros.
Estava descalço, o manto de cipó molhado pingava aos pés. Ele ergueu a mão, lentamente. Pediu carona com o olhar. Meu corpo agiu sozinho. Freiei. O caminhão chiou, e quando percebi, ele já estava abrindo a porta e subindo na boleia. Sentou-se em silêncio. Ficou ali, sem expressão, olhando para frente. Vai para onde? Parceiro? Ele virou o rosto devagar. A voz era seca como galho seco quebrando. Profundo. Como é que é? Profundo do rio, onde os encantados moram. Sorri de nervoso, tentando descontrair, mas o ar dentro da cabine pesava. O cheiro era estranho, uma mistura de mato podre e terra molhada esquecida no tempo. Olhei pelo retrovisor. A estrada atrás parecia escura demais, como se as luzes do caminhão não alcançassem nem o próprio passado. Foi então que o banco tremeu sob mim. E eu vi o primeiro vulto atravessar a estrada, correndo curvado, nu, com os olhos brilhando feito farol quebrado. Depois, outro e outro, todos surgindo das beiradas da floresta. Que diabo está acontecendo aqui? Você cruzou o limite, disse o passageiro. Agora, escuta. E então, eu ouvi. A flauta tocava de novo, só que agora dentro da minha cabeça. E a estrada parecia respirar. Aquela música, aquela maldita flauta continuava. Às vezes parecia ao longe, como se viesse do fundo da mata. Outras vezes, parecia estar tocando dentro do painel do caminhão, atravessando os fios, o volante, o banco, me atravessando. Tentei falar com o homem de novo, mas ele não se mexia. Olhava reto, como se já conhecesse o caminho inteiro, como se aquilo tudo fosse parte de um trajeto que ele fazia há anos. De repente, ele murmurou algo baixo, numa língua que eu não entendi. Soava como um canto de lamento, mas distorcido, arranhado pelo tempo. A chuva começou a voltar. Pingos grossos, lentos. E no para-brisa, a água descia escura. Não era barro. Era como se a floresta estivesse chorando por dentro. Foi quando vi. À frente, na pista, surgiam vultos. Um a um, saindo da mata, formando uma fileira. Eles andavam em silêncio, atravessando a estrada com passos descoordenados. Não corriam. Deslizavam. Homens, mulheres, crianças, todos com as peles enrugadas como papel molhado. Os olhos vazios, fundos, pareciam sugar o pouco de luz que ainda restava. Parei o caminhão no meio da estrada. Minha respiração pesava no vidro. Que porra é essa? Isso é sonho. Isso é sonho, murmurei, apertando o volante. Do meu lado, o passageiro sussurrou, com a mesma calma. Não são mortos. São lembrados. Lembrados? Gente que ninguém chora mais, que o rio guardou no escuro. Quando ninguém mais reza por eles, voltam para andar, para lembrar que existiram. O homem virou a cabeça, encarando meu rosto. Você sente o peso deles? Foi então que senti. Um arrepio tão profundo que pareceu arrancar algo de dentro de mim. Minhas mãos tremiam, o ar sumia do peito. Os vultos continuavam. E o caminhão começou a afundar. Não era atolamento. Era diferente. Como se o asfalto tivesse virado brejo. A roda traseira afundou até metade da borracha. O painel começou a piscar. O homem pôs a mão no vidro e disse: Você entrou demais. Agora eles querem saber quem você é. Eu só tô passando. Eu só quero sair daqui. Gritei. Mas já era tarde. Pelo retrovisor, vi algo impossível. Meu próprio reflexo, sumindo. Como se eu estivesse desaparecendo aos poucos da lembrança do mundo. Pisei com força no acelerador, mas o caminhão patinava. A floresta agora parecia se mexer, os galhos curvando em direção à boleia, como braços tentando alcançar, abraçar, arrastar. Foi então que o passageiro virou de vez para mim, e seus olhos não tinham nada, nem branco, nem pupila, apenas vazio, escuridão líquida. Quando cruzamos para o lado de lá, ninguém volta o mesmo. A cabine ficou gélida, e a flauta recomeçou. A BR-319 parecia ter sumido. A mata engolira tudo ao redor, mas o motor rugiu. Gritei com o caminhão, como se ele fosse um cavalo em desespero. Acelerava no vazio. O barro cuspia as rodas, a cabine sacudia como se fosse desmontar. Olhei para o banco do carona. Vazio.
O índio tinha desaparecido sem som, sem movimento, como se nunca tivesse estado ali. Mas o banco ainda estava molhado, como se tivesse saído do rio há segundos. E no painel, algo novo. Uma pequena flauta de madeira, rachada ao meio, repousava onde antes ficavam meus papéis. Toquei nela, e foi como enfiar os dedos em gelo. Uma onda de memórias me invadiu, mas não eram minhas. Vi rostos antigos, aldeias de palha, rios cobertos por névoa, mães chorando crianças levadas por águas escuras. Chorei, sem querer. A estrada reapareceu aos poucos. Um trecho mais firme, elevado, feito com blocos de concreto. Era como se eu tivesse saído de um buraco. Mas a calma durou pouco. Ao lado da pista, começou a surgir água. Muita água. Lagos que não estavam ali antes. Espelhos parados, sem nenhuma folha boiando. Não era natural. Era como se a floresta estivesse oferecendo seus olhos. E no reflexo, eu não me via mais. A imagem na cabine refletia perfeitamente o caminhão. Mas o banco do motorista estava vazio. Estacionei o caminhão de supetão. Saltei, desesperado. Que merda tá acontecendo? Berrei para o nada, com o som da floresta se calando, como se esperasse minha reação. Então escutei passos na água. Olhei para o lado. Do espelho d'água emergia uma figura humana. Saiu sem molhar o chão. Era eu, mas não era. Tinha meu rosto, minha roupa, minha expressão, mas os olhos eram opacos, mortos. O peito não tinha marcas de cordas. E da boca escorria água escura, como se estivesse afogando mesmo ali, em pé. Você passou. Agora tem que escolher, disse a cópia, com a minha própria voz. Escolher o quê? Quem continua existindo? O mundo ao redor escureceu. As árvores tremiam sem vento. O som da flauta voltou, mas dessa vez em ritmo mais rápido, como uma contagem regressiva feita com notas. De repente, vozes de criança ecoaram pela mata. Riam, gritavam, pediam ajuda. Uma corrente fria passou por entre minhas pernas. Olhei para o rio. Braços saíam da água. Braços finos, cinzentos, segurando bonecas, prendedores de cabelo, medalhinhas de santo. Eles vão voltar, Silas. Mas você tem que abrir o caminho. Não, eu não sou parte disso. Eu não devo nada para esse lugar. O reflexo sorriu, triste. Mas você viu. E quem vê, lembra. E quem lembra, é chamado. Corri de volta para o caminhão, tentando dar a partida. O motor tossiu. Morreu. Tentei de novo. Nada. O reflexo começou a andar em minha direção. A água atrás dele fervia. Os braços estavam mais perto. O motor finalmente deu sinal de vida. Um ronco fraco, como se o caminhão também tivesse medo de continuar. Meti a marcha e arranquei sem olhar para trás. A estrada parecia a mesma, mas algo tinha mudado. A mata agora me observava. Era essa a sensação. Como se cada galho, cada cipó, cada folha conhecesse meu nome. Conforme avançava, as margens do caminho estavam mais alagadas. A água invadia lentamente o asfalto, como se quisesse me alcançar. E não era água comum. Era escura, densa, como se tivesse lama misturada com óleo. E dentro dela, vi coisas. Primeiro achei que eram galhos. Depois percebi. Eram corpos, submersos, imóveis, com os olhos abertos e a boca costurada. Crianças, mulheres, homens, todos envoltos em pedaços de tecido e cordas antigas. Alguns usavam roupas de freira. Meu Deus, sussurrei, mas o som da minha voz sumiu, abafado pelo zunido de algo vindo de cima. Olhei pelo para-brisa. Uma ave enorme sobrevoava a estrada. Negra, sem penas, com um bico torto e os olhos brilhando em vermelho. Ela desceu numa espiral lenta, como se seguisse meu caminhão. O rádio, que até então estava mudo, ligou sozinho. Chiado. Depois, um cântico. Não era música. Era oração em uma língua que não era humana. Senti a pressão no peito aumentar. Meu nariz sangrava. A cabeça latejava. Tudo em mim gritava que eu não deveria continuar, que deveria dar meia volta. Mas como? A estrada atrás de mim havia sumido. O asfalto se esfarelava, como se nunca tivesse existido.
A floresta fechava o caminho lentamente, transformando tudo em um pântano raso e silencioso. Fui obrigado a parar. A frente do caminhão atolou. Saí da cabine tremendo. O ar estava denso, úmido, e o chão afundava sob meus pés como carne podre. No meio da lama, encontrei pegadas. Humanas, mas não eram minhas. Segui os passos, sem querer, como se algo guiasse meus pés. Cheguei a uma clareira cercada de árvores retorcidas. No centro, um altar feito com ossos, e no alto dele, um cocar, o mesmo que o índio usava. Mas agora, o cocar tremia, como se respirasse, e de dentro da terra, vozes sussurravam meu nome. Silas, Silas, Silas. As árvores começaram a entoar o som da flauta, e quando me virei para fugir, ele estava ali, o índio, molhado, olhos brancos, sem boca, só me encarava. Atrás dele surgiam outros, muitos, centenas de figuras pálidas, cobertas de cipó, pele rachada, olhos brilhando como brasas. Encantados, todos vindo na minha direção. Leitos, mas certos. Você já foi escolhido, murmurou uma voz que parecia vir da minha garganta. Caí de joelhos. O chão me puxava, como areia movediça. E antes que afundasse completamente, vi o caminhão ligar sozinho. Os faróis se acenderam. A buzina tocou. E tudo apagou. Acordei com o rosto coberto de lama seca. O céu estava claro, mas ainda era madrugada. A floresta parecia muda. Nenhum som, nenhum bicho, nem vento. Só o silêncio de quem assiste a algo que não deveria existir. O caminhão estava de volta na estrada, parado, com o motor desligado. E eu, a uns 30 metros dele, deitado sob uma clareira que agora parecia comum. Levantei devagar. O corpo doía como se eu tivesse levado uma surra. As mãos estavam arranhadas, o peito riscado por marcas finas, como se algo tivesse tentado me segurar. A porta do caminhão estava aberta. Entrei tremendo. O banco do carona, seco, mas ainda tinha a marca da mão estampada na lataria, como se tivesse sido queimada ali. Não falei nada. Não pensei em nada. Só liguei o motor, engatei a marcha e fui embora. A BR-319 parecia nova. As árvores não se mexiam mais, a estrada firme, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Eles deixaram. Só porque quiseram. Passei horas dirigindo até alcançar o posto mais próximo. Um frentista me viu chegar, pálido, tremendo. Quando viu o símbolo queimado na porta, empalideceu também. Você passou pela curva do Rio das Almas? Assenti com um aceno quase imperceptível. Ele não disse mais nada. Me deu combustível. Não cobrou nada. Só murmurou. Você devia agradecer por ainda estar dirigindo. Voltei para casa, mas nunca fui o mesmo. As pessoas dizem que estou mais calado, mais fechado. O que elas não sabem é que toda vez que passo perto de água, escuto a flauta de novo, baixinha, só para mim. E às vezes, nos espelhos retrovisores, vejo olhos que não são os meus me observando de dentro da cabine, como se algo tivesse vindo junto, como se eu tivesse aberto uma porta e esquecido de fechá-la. Hoje, quando escuto casos de caminhoneiros desaparecidos na BR-319, sinto um arrepio. Alguns dizem que viram uma figura na beira da estrada, de cocar antigo, tocando flauta. Outros só somem. Mas eu sei, eles foram levados pro fundo, onde os encantados esperam. Não porque são maus, mas porque você cruzou o limite, e agora você pertence a eles. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!